Ok, olá, bem-vindo à TMS Web Academy. Welcome to TMS Web Academy. Esse webinar vai ser falado em português, mas eu vou dar uma mensagem antes para o pessoal aqui que não fala português, que tem gente de fora. Aí depois a gente volta em português, beleza? Hello everyone, you that are not a native English Portuguese speaker. This webinar is going to be in Portuguese, but so of course feel free to stay and I will be in the chat, try to answer your questions in English. Maybe later in the webinar we can talk in English as well, but just a warning for you in case you don't want to stay. This webinar will be in Portuguese, but Ivan, which is will be the presenter of this webinar. He is a former Embarcadero senior consultant. He has his channels. We will be displaying here. There will be a replay on YouTube of this webinar in Portuguese, but Ivan will also make an English version of this webinar and will post in his YouTube channel. Am I right, Ivan? Yes. Okay. So his YouTube channel is Delphi Codex. While I'm talking, maybe Ivan can put the link to his YouTube. You can follow him to watch out for the English version of this webinar. And of course, you are very welcome to stay. And also a reminder that next week we will be going to hold a webinar about TMSX data. Enter tmswebacademy.com and register for the next webinar next week. And that's it. Thanks for coming, you people. Again, if you want to stay, you are very welcome to stay here. I will be in the chat also answering Portuguese and English questions. Então, pessoal, boa tarde a todos. Esse webinar vai ser em português. Este é Ivan Souza, ex-consultor sênior da Embarcadero, um expert em Delphi. No futuro, praticamente estamos fechando, parceiro tecnológico, parceiro da TMS. E ele vai falar hoje sobre TMS Web Core com Templates Bootstrap. E, como eu disse, eu vou estar aqui junto com ele. Ele vai ser o principal host desse webinar. Eu vou estar aqui para ajudar ele, ajudar até no chat, enquanto ele está falando. Eu sei como é que é complicado a gente falar e ficar prestando atenção no chat também, então eu posso estar tentando ajudar ele no chat, nas questões finais. E a gente vai ter também, acho que pela primeira vez aqui na TMS Web Academy, isso já era possível, mas a gente vai permitir que vocês façam perguntas em áudio, se vocês quiserem também. Para isso, vocês têm um botão aí que é Raise Hands, levantar a mão. Se vocês clicarem nesse botão, vai vir uma notificação para nós, a gente vai avisar e abrir o microfone para vocês fazerem perguntas. Esse webinar foi originalmente pensado com a intenção de fazer para os alunos do Ivan da UNOESC. Isso. Da UNOESC. Ele é professor da disciplina de Sistemas Distribuídos, do curso de Ciência da Computação, Ivan, o curso dessa disciplina, qual que é? Na verdade, é pós-graduação, tá. Né? Pós-graduação em Delphi, da UNOESC. Tá. Eu até teve um ano que eu fiz uma disciplina de Webcore lá. Exatamente. Bacana. Então, é da turma de Sistemas Distribuídos. Então, temos os alunos dele aqui, que também podem fazer perguntas. Espero que estejam aqui, senão eles vão levar uma falta. Pelo menos eu já vi aqui. Já se manifestou. E é isso, eu vou dar a palavra para o Ivan, eu vou estar no chat, e se vocês quiserem fazer perguntas, não sei como é que você vai organizar as perguntas em áudio também, porque talvez aperte as mãos, daí você pensa aí se você quer interromper para atender, ligar o microfone, como você quiser seguir aí no teu ritmo, beleza? Tranquilo. Então, deixa a palavra com o Ivan, obrigado a todos. Obrigado. Welcome everyone, thank you for joining us. Bem-vindo, pessoal, aos meus alunos da UNOESC, ao pessoal da Soft Center que está entrando aí também, e todos sejam muito bem-vindos. E, bom, sem mais delongas, do primeiro vídeo que eu postei no meu canal do YouTube, eu mostrei basicamente como que a gente faz um programa para rodar na web, um site, né, interagindo com base de dados, enfim, uma coisa bem tranquila mesmo do ponto de vista visual, né.
apesar de você ter todos os recursos para configurar os seus componentes dentro do Delphi, utilizando recursos de Bootstrap, recursos de CSS, enfim, para você deixar uma cara mais bonitinha na sua aplicação. E hoje eu vou mostrar aqui efetivamente como você faz para trabalhar com modelos, com templates esses que você pode buscar na web, você vai achar vários templates na web à disposição para você usar na sua aplicação, então eles já vêm separados para você configurar e mesclar na sua aplicação em Delphi, utilizando o TMS WebCore. Bom, vamos lá então. Vou compartilhar minha tela. Tá? Durante uma rápida consulta que eu fiz na internet, eu cheguei a um conjunto de templates, né? Então, por exemplo, aqui, ó, todos esses templates aqui são templates de login. Cada um, lógico, tem um... Vai ter um... Oi? Não está compartilhando tua tela. Não está compartilhando? Não. Está aparecendo. Então desculpa. Pode ser que eu, como host, não esteja vendo, então. Desculpa aí, pessoal. Bom, eu estou enxergando aqui como compartilhado. Ok, deve ser só eu. Eu sou o host. Ah, beleza. O pessoal deu um feedback aí? Tá todo mundo vendo direitinho? Tá. Deixa eu ver aqui. Então, é o seguinte, tenho esses templates aqui, onde a gente vai fazer uso de alguns templates para demonstrar o uso. Então, aqui a gente tem, né, vários modelos de tela de login, né? Você dá um primeiro impacto na sua aplicação, né? Sempre é bacana você ter uma tela leve, uma tela agradável, né, para você entrar na sua aplicação. Se quiserem também, eu posso disponibilizar essa coleção, são todos templates free, né? Dá um pouquinho de trabalho para você garimpar, mas você tem que entrar no site, fazer a inscrição, enfim, para você ter acesso ao download desses templates. Então, além do que, junto com esse template de login, eu também tenho um template do form que a gente vai utilizar aqui, que é esse último template aqui. Dentro dele, você tem os exemplos das telas, né? Então, aqui são as telas, no caso, são os forms que são chamados, né, de dentro do menu principal, e a gente vai utilizar esse dashboard aqui, tá? Esse dashboard a gente vai adaptar para dentro do nosso programa, ok? Bom, então, primeira coisa que a gente faz, conforme foi dito no primeiro vídeo, a gente criar uma unit, tá certo? Por exemplo, aqui no caso da nossa tela principal, tá? Dessa nossa tela principal, a gente tem a tela de login, tá? Então, essa tela de login é um formulário onde você cria aqui junto com... quando você cria a aplicação, né, voltada para a web, você seleciona aqui TMS Web Application, né, onde você vai criar todo o esqueleto da sua aplicação, e a partir daí você já cria o TMS Web Form, tá, para você criar as suas telas. O Form, ele, de início, né, inicialmente, óbvio, ele vai estar todo em branco, porque a gente vai aplicar o template
a esse form, o template que a gente escolher para esse form. Então, o nosso template, no caso, para esse login, ele está aqui no nosso... Eles estão todos dentro dessa pasta aqui, ó, Qualibase, tá? E eu tenho aqui, nessa pasta Assets, eu tenho aqui, olha, a minha pasta do template login e do template da página principal que a gente vai aplicar também daqui a pouquinho. Então, olha só, essa pasta login. Então, todo o conteúdo do template da tela de login, aqui, ó, deixa eu buscar aqui. Todo o conteúdo dessa pasta, ele está aqui nesse diretório, ok? Eles estão chamando aqui. Tá. Então, o que a gente faz aqui? A gente primeiro, nós vamos importar esse conteúdo para dentro da nossa aplicação, tá? Esses arquivos dos templates, né, que a gente vai utilizar, a gente vai importar para dentro da nossa aplicação. No caso aqui, eu já vou importar essa pasta assets aqui, olha, que já vai ter as duas pastas do template que a gente vai utilizar, tá ok? Então, elas vêm para dentro do meu grupo de projetos, aqui, ó, assets, login e main, tá? Esse main, ele já contém todos os arquivos daquele nosso template, aqui, main e login. E é nesses arquivos aqui que a gente vai trabalhar, tá? Uma vez abrindo essa Unity login, você pode observar que quando eu crio esse tipo de aplicação, olha, eu tenho aqui o flogin, e tenho o flogin da FM e o flogin HTML, tá? Quando eu crio aqui, por exemplo, ó, file new, TMS Webform, quando eu crio aqui, ele cria uma Unity 1 aqui, olha, juntamente com esses outros dois arquivos, e esse Unity 1 HTML, olha, ele vem o básico do básico, somente abrindo e encerrando o body, né, da aplicação. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir esse HTML aqui pelo HTML que a gente viu aqui do nosso template, tá? Como aqui é a tela de login, tem esse aqui, o index.html, vamos utilizar aqui, ó, esse layout, tá ok? Vamos utilizar esse layout, então, os efeitos aqui, e eu vou abrir aqui com o VS Code, tá? Então, esse aqui é o HTML da nossa aplicação, tá ok? Eu faço simplesmente um Ctrl+A, Ctrl+C, e vou substituir aqui esse HTML pelo que eu copiei, tá? Então, eu tenho o HTML copiado para dentro da minha aplicação, certo? Bom, eu já fiz isso aqui nessa tela de login. Então, se você buscar aqui, ó, login HTML, o HTML dessa tela de login já está aqui, certo? Com algumas considerações. Veja bem, aqui no Project Options, quando a gente faz a configuração do projeto, então aqui eu tenho aqui essa opção TMS Web, parte de compile aqui, eu tenho o modo debug, tá?
Deixa eu mudar aqui. Eu tenho aqui TMS. Aqui, ó. Essa parte aqui de configuração da pasta do TMS Web, onde que ele vai gerar para mim, tá certo? Então, é dentro de uma pasta específica, tá? Por quê? Eu fiz essa forma para poder organizar o código, tá? Para você ter uma pasta para templates, uma pasta para código-fonte e uma pasta para os arquivos de saída desse, no caso, resultado da compilação que eu vou mandar para a web, né? Então, veja bem, para que eu consiga utilizar os templates, eu tenho que, dentro aqui do HTML, você pode observar aqui, olha, logo no início, eu tenho uma referência aos arquivos de CSS. Tá? Então, essas referências eu tenho que partir do ponto em que do ponto raiz do seu projeto, tá ok? Por exemplo, aqui dentro da Unity 1, olha, você pode observar que ele já parte da pasta onde está o seu template. No nosso caso, a gente tem que acrescentar aqui, a gente tem que acrescentar mais um nível de pastas, porque no caso aqui, login, ele começa aqui dentro do Assets. Então, o Assets, você vai, a partir dele, entrar no template que você quer, no caso aqui, login. Então, por isso que eu coloco aqui, ó, no caso aqui do login, eu coloco aqui, olha, assets/login, e aí eu começo a rota do arquivo CSS que a gente vai utilizar para configurar toda a nossa página. Tá? Algumas modificações, feito isso, a gente simplesmente, vou só excluir essa Unity aqui. Essa Unity 1 aqui não faz parte. E vou executar o meu programa. Tá? Então, olha, ele cai diretamente num servidor que fica rodando aqui na bandeja de sistema do Windows, tá? E lembrando que depois que você dá a saída nessa página, você pode publicar em qualquer servidor que você quiser. Então, esse aqui é o servidor que fica rodando localmente, no qual ele carrega a página que você acabou de desenvolver. Então, você vê aqui, olha, né, todos os recursos aqui, com o usuário e senha, tá? Aqui, quando eu clicar em login, ele já vai cair no projeto, porque ele já está, no caso, ele já está preparado. Eu vou mostrar aqui como que eu fiz essa interação. Então, veja bem, vamos voltar aqui. Tela de login. Você pode observar que nessa tela não tem nada, ele simplesmente carrega o HTML e substitui a parte visual desse HTML para a gente, tá ok? Então, olha, a única interação que eu faço nesse caso aqui é colocar esse componente Web Element Action List e eu vou nomear esse elemento para uma ação onde vai estar ligado ao clicar daquele botão no HTML. Mas como que eu faço isso? Dentro aqui do HTML, então por isso que você tem que ter uma mínima noção de HTML, claro, você vai procurar o objeto em que ele desenha esse botão de login, tá? Esse botão de login aqui. Vamos ver aqui. Como é que ele chama aqui? Eu tenho login.
Ó. Certo? Porém, observem uma coisa aqui, olha. Vamos buscar esse container aqui lá no arquivo original. Você pode observar que... deixa eu abrir ele aqui. Colibase. Aqui. Templates. Aqui, ó. Esse aqui é o original que eu fiz o download. No original... Ivan, Oi. desculpa te interromper. O pessoal está falando que a fonte está um pequeno. A fonte está pequena? Não sei se você consegue aumentar o editor do Delphi, talvez a resolução da tua máquina. Só um minuto. Está melhor assim? Deixa eu ver aqui também, porque a gente vai precisar também da resolução aqui, né? Não. Melhorou, Wagner? Para mim já está bom, mas tinha alguns que estavam reclamando. Se você reduzir um pouco a resolução, Melhorou? você está vendo? Não, não estou não. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Não, pode deixar. Eu te dou a mão aqui. Tá. Mas tá melhor, a visualização está melhor agora? Tenta diminuir um pouco mais. Na verdade, eu diminui do monitor errado. Espera aí. É esse aqui. Vou manter. É desse monitor aqui. Aí. Acho que ficou bom. Certo. Até para diminuir um pouco a fonte do Delphi agora. Tá. Não acha?
Tem que ir lá no Options lá. Eu tive esse mesmo problema. Não mostra, né? Nem se eu fechar aqui. Ah lá, agora mostra. Tá legal assim? Pode aumentar um pouco mais. Pode aumentar? Aí. E agora? Deu? Agora ficou legal. Então, beleza. Quando eu precisar, então, alterar entre o Object Inspector ali, eu faço um pouco mais devagar. Tá bom. Bom, vamos lá, desculpa aí, mas seguimos. Não, tranquilo. Valeu, desculpa aí, pessoal. Então, como eu estava dizendo, como que eu vou fazer para que o meu login, no caso, a ação daquele botão, ache o objeto dentro do HTML? No HTML de origem, que é esse aqui, tá? Você pode observar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse container login sem form btn, que é a classe do botão. Porém, ele não tem nenhum tipo de identificação aqui. E é esse tipo de identificação que a gente vai utilizar, tá? Dentro lá do Delphi, a gente coloca no caso, dentro do HTML que a gente está usando, né? A gente coloca aqui, ó, ID. A gente nomeia essa classe, btn login. Tá certo? Então, uma vez nomeada essa classe aqui na nossa lista de ações, aqui dentro do action, eu vou falar para ele que eu quero ligar o btn login. E a ele eu vou atribuir uma ação, tá? E que ação que será essa? Exatamente a de, aqui ó, no execute, a de criar o formulário, application, create form, o FRM dashboard, que é aquele formulário que a gente está utilizando, FRM dashboard, que é esse aqui. Tá? Então, com isso, a gente consegue fazer com que aquele botão HTML interaja com a nossa aplicação e mande qualquer tipo de tratamento. Você pode fazer tratamento de senha inválida, usuário, lógico, né? Você vai ver se o usuário existe, se não existe, enfim, fazer todo o tratamento. Aqui eu já estou dando entrada nele direto. Como a gente viu aqui na execução desse template, no caso esse aqui, ó, tá? Estou buscando aqui localhost 8000, que é a porta do servidor, eu entrei aqui no dashboard. Então, você pode observar que ele tem um menu lateral, tá certo? E onde ele vai puxando todos os outros menus, tá? Onde você pode jogar a sua aplicação. Então, você pode dividir o template do HTML da melhor forma que você achar. Ou seja, você vai trabalhar com esse template à medida da sua necessidade. Então, a gente vai fazer a ligação de alguns itens desse menu aqui em cima, aqui à esquerda, e aqui em cima também. Tá? Outra coisa, você pode aproveitar também espaços dentro do objeto, dentro do template HTML, para poder também colocar suas informações, interagir, deixar vamos dizer assim, o HTML a cargo de algumas consistências, ou mandar tudo para o Delphi fazer através dessas ligações. Então, qual a ligação que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, dentro a gente vai trabalhar no menu usuários, aqui, ó, users, tá? Dentro do menu usuários, a gente tem aqui todos esses campos, né? Eu fiz propositadamente para a gente poder juntar, fazer a mesclagem do código com o Delphi. Então, veja bem, eu tenho aqui, olha, o nome da companhia, que fica desabilitado, e os outros campos para você lidar com eles.
Ok? Então, layout HTML. Para a gente poder fazer com que o Delphi entenda isso. Para cada componente que a gente tem na tela, eu tenho um componente WebEdit 1, certo? Então, esse componente WebEdit 1, eu vou fazer a mesma forma que eu fiz para ligar o botão de login naquele ID de login, eu vou informar também o Element ID aqui no meu Object Inspector. Então, por exemplo, Element ID, username. Então, onde que está esse username? Dentro do nosso código HTML, aqui dentro de FUsers. Deixa eu fechar aqui. Username. Certo? Então, aqui eu tenho ID e username. Ok? Então, olha, aqui eu tenho o label, o label daquele edit, e eu tenho aqui o ID do botão. Então, eu vou identificar, originalmente também, volto a repetir, ele não vem com esses IDs. No caso desse template aqui, né, aqui no Paper Dashboard, ele não vem com esses IDs, ok? Assets, aqui, não é demo não, exemplos, user, aqui. Então, username, ó, ele não vem com a identificação, ok? Então, essa identificação eu vou colocar dentro lá do código HTML que eu estou utilizando. Então, eu já aproveito e já faço um ID para todos os elementos. ID username, ID e-mail, ID first name, certo? ID last name. Eu nomeio todos os meus objetos no meu HTML para que quando... Aqui, ó, postal code, certo? Para quando eu for... ligar aqui, por exemplo, esse campo aqui, olha, esse campo aqui, esse edit, ele está ligado aqui, ó, no username. Você vê que todos os objetos aqui, olha, aparecem aqui, olha. Country, e-mail, last name, city, country, address. Então, esse aqui está ligado com o username. Esse aqui de baixo está ligado com o e-mail. Ok? Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó. Deixa eu tirar o Element ID aqui, deixar sem ele. Quando eu executá-lo, tá? Vou executá-lo, user, tá? Então, você vê, olha aqui, olha, ele já pega o username, ele já pega o padrão que está lá no HTML. Você pode observar que todos os outros componentes aqui, olha, estão com os labels padrão os labels padrão do Delphi. Essa taxa vermelha aqui, ela parece que você está em debug e óbvio, alguma inconsistência dentro do código. Não vou meter nisso, eu vou apenas mudar aqui para o modo release, que aí essa mensagem desaparece. Então, quando eu clico aqui, ó, nesse edit, web edit, e seleciono o Element ID que eu quero, eu já passo a ter o controle dessa entrada aqui no meu código, tá? Então, aí eu já posso controlar o que vai entrar e o que vai sair naquele edit aqui, ó, Web Edit 1, certo? E aqui, quando eu clico em Update Profile, você pode observar que ele, nesse ponto aqui, olha, ele está fazendo as validações, mas pelo HTML, tá certo? Então, eu já não tenho o controle, nesse caso, desse botão. Então, vamos fazer com que
eu tenha o controle desse botão, que é esse botão aqui, Update. Você vê que ele não tem nenhum Element ID aqui, tá certo? Deixa eu fazer o seguinte, Element ID. Então, esse botão, ele foi nomeado também, ó, Button Update, tá? Então, quando eu dou um clique nesse botão, olha, tem aqui no Web Click, ele vai fazer esse Show Message aqui, ó. Ele vai pegar o conteúdo de todos os botões, mas você vê que eu me referencio ao Web Edit, tá? Porque a partir desse momento, o controle está no Delphi, ok? Então, vamos fazer aqui, Run. Login, Users, tá? Aqui, ó, Update. Ele já mostrou aqui, olha, o conteúdo dos edits. Eu acho que só mostrou de um edit só. Ah, não é? Todos eles são de um edit só. Deixa eu ver aqui como é que tá. Todos eles têm o mesmo conteúdo. Web Edit 1. Só para a gente fazer uns aqui. E aqui, Web Edit 133. Run. Então, Users e Update. Tá aqui, ó. Cortou a mensagem. Update 2, webmemo 01. Certo? Aqui ele cortou a mensagem. Mas você já tem condições de fazer o teste, todas as consistências que o seu programa exige. Se o usuário já existe, se tem algum campo faltando, enfim, a sua lógica de negócio. E não importa, óbvio, aqui dentro do Delphi, a posição em que ele vai ficar. Porque essa formatação, ela é feita dentro do seu CSS. Ou seja, a carinha bonitinha da tua página, o HTML e o CSS estão incumbidos de fazer isso. E o Delphi rodando a sua lógica de negócios lá dentro. Tá ok? Uma outra interação, óbvio, que a gente vai fazer também é com esse... deixa eu pegar aqui. É com esse conjunto de opções aqui. Olha, eu tenho aqui um conjunto, uma lista de opções. São 3 opções aqui dentro. Action, Another Action e Something Else Here. Tá? E eu vou interagir também com ele. Então, mais uma vez, dentro do meu HTML, eu vou fazer com que... Eu vou nomear, no caso, esses elementos e vou atribuir também aquele objeto ao conteúdo de uma determinada ação. Tá? Por exemplo, aqui, ó, some actions, tá? Algumas ações. Deixa eu só ver aqui o nome que eu dei para esses objetos, porque você vai precisar, no caso, respeitar, porque nesse caso aqui, olha, eu coloquei um frame, tá certo? E é nesse frame que a lógica acontece, ok? Porque aí eu replico para as outras units, então eu tenho aqui no frame, ó, esse Web Action List aqui, eu tenho os nomes, a action, ó. Qual que é o ID? Action 1, Action 2, Action 3 e aqui o Search. Então, eu tenho Action 1, Action 2, Action 3 e Search. Então, dentro do meu template aqui, dentro de Users, no template HTML aqui, eu vou nomear esses objetos. Tá? Por exemplo, aqui, ó, esse Action. Então, eu vou fazer aqui de
Action 1. ID aqui, Action 1. Aqui, ID Action 2. E aqui, ID Action 3. Tá? E aí, no caso, no Users, aqui, no momento em que eu fizer, no caso aqui, no template, no frame, né, eu tenho aqui um objeto, nos eventos onExecute, eu tenho aqui o seguinte, olha, na ação daquele action, eu vou dar um show message. Se for igual a 0, eu vou fazer action 1. Se for igual a 1, action 2 e assim por diante. Ok? Então, eu aqui dentro de users, eu já liguei a esses elementos, tá? Ó, action 1, só não tinha nomeação lá porque eu queria mostrar na hora sendo feito. E aqui eu já liguei, então, ele vai executar isso para a gente. Login. Users. Ó, Action 1, tá? Já é a amostragem aqui do Delphi. Action 2 e something else here, no caso aqui, Action 1 também. Certo? Enfim, e nesse caso, quando você faz esse tipo de interação do Delphi com o seu código HTML, com a sua página, você pega as informações para poder executar a sua regra de negócio, fazer acesso a dados via 3 camadas, né? Você não faz acesso direto com o WebCore, exatamente pela mudança já de pensamento, né? A gente está acostumado a fazer um acesso direto no banco. Não, você vai fazer um acesso 3 camadas dentro aqui do WebCore, utilizando o Xdata, utilizando o RightServe, utilizando o Horse, ou seja, o back-end que desde que te forneça uma capacidade de retornar JSON, comunicar via hash e retornar JSON para a sua aplicação. Deixa eu parar aqui. Perfeito. Então, pessoal, essa é uma amostra do que a gente consegue fazer com o WebCore, ok? Do ponto de vista dos usos de templates, de criar uma interface agradável com o usuário, no caso, uma interface já pronta, né? Você vai pegar um template e vai atribuir o template HTML na sua aplicação. Mas vocês podem também fazer uma configuração sem usar o template, óbvio, podem fazer uma configuração dentro do seu form, dentro da sua unit, com os recursos de Bootstrap, né? Você pode configurar os seus componentes utilizando os recursos CSS Bootstrap, ok? Nesse caso, já nós utilizamos um template, mas você tem condição de fazer isso. No vídeo anterior que eu postei lá no canal, eu mostrei como fazer isso, de você colocar um botão e jogar características visuais dentro desse botão diretamente no seu fonte, ok? Mas aí os seus componentes têm que estar
distribuídos de forma harmônica, óbvio, você vai desenhar a tela no Delphi. Aqui nessa apresentação não, porque quem vai mostrar o recurso visual para o usuário vai ser o HTML e o CSS lá com Bootstrap. Ok? Temos mãos levantadas aqui. Vamos lá, então. Só não sei por que está dando esse eco, né? Eu acho que é do meu lado aqui. Está me ouvindo melhor? Agora está melhor. Vamos lá nas mãos levantadas. O Genivaldo está aí, daí eu posso te ligar o microfone do Genivaldo. Bota aí. Genivaldo, consegue falar? Eu acho que não. Vou tentar o Luiz. Luiz? Acho. Boa tarde. Luiz. Boa tarde. É o Luiz, é o Gustavo Luiz? Porque no cadastro parece meu nome por último lá, é Gustavo Luiz, mas parece Luiz. Ah, legal, tá. Então, boa tarde. Boa tarde. Mestre, eu queria saber duas perguntas a princípio. Eu estou trabalhando numa empresa que é pessoal que programa em Delphi, eu fui contratado para fazer o front-end. O que acontece? Eu não programo em Delphi, por enquanto, né? Ainda não, eu estou tendo meu primeiro contato agora, e a gente está com a seguinte dúvida: eles têm uma licença Delphi numa máquina com um programador. No caso, se eu adquirir o produto, né, o TMS Web, agora eu tenho que ter uma outra licença Delphi para eu trabalhar junto vamos dizer assim, eu fazendo meu front-end, eu preciso ter mais uma licença Delphi? Ou eu consigo, através só dessa ferramenta, desenvolver? Você vai ter que instalar uma licença Delphi, né? Então, assim, dependendo de como você adquirir o produto, por exemplo, tem licenças para um usuário comum, um usuário simples, né? Apenas um usuário, né? Uma equipe pequena de dois desenvolvedores, entendeu? Então, assim, você teria que adequar a sua realidade no tipo de licença que você vai adquirir. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta ou não. Sim, então, no caso, eu teria que ter duas licenças Delphi para poder, uma delas, ou se for o caso, as duas, mas se for só um fazendo front-end e o outro fazendo back-end, eu vou ter que ter mais uma licença Delphi, então. Pelo menos, porque são dois desenvolvedores, você vai ter que ter duas licenças. Não, mas então tá. Então, por exemplo, se o menino lá continuasse com aquela licença Delphi, fazendo o back-end, e eu quisesse fazer o front-end, eu tenho que ter mais uma licença Delphi também, então. Sim, porque você vai ter que instalar o produto, o WebCore, num Delphi, né? Certo. E deixa eu te perguntar também, no caso, eu já tenho aplicações aqui na empresa desktop. Eu consigo aproveitar quantos % desse código para a web? Eu consigo construir uma API em cima desse código, ou eu tenho que desenvolver uma coisa paralela ali? Você, assim, eu não acredito muito em milagres, não, sabe? Então, assim, você pode aproveitar boa parte do código, levando em consideração, por exemplo, os componentes de tela que você vai utilizar. Você tem que utilizar a paleta do WebCore, entendeu? Então, isso aí você teria que trocar. Talvez pudesse facilitar, dentro de um DFM, você trocar a classe principal do componente para uma classe de um web, teu web edit, por exemplo, web button, enfim. A regra do negócio em si, dependendo de como foi desenvolvido também, né? Você consegue aproveitar. Eu já peguei situações assim, onde, até mesmo pela força da responsabilidade que você tem em migrar um software, né? Eu prefiro passar, mesmo que eu dê Ctrl+C, Ctrl+V de uma Unity antiga para
para nova, mudando apenas a forma de acesso, eu prefiro fazer dessa forma. O Wendel lembrou bem ali, você pode também utilizar o WebCore no VS Code, tem a opção de você instalar. Sim, entendeu? eu já configurei aqui, já instalei os plugins aqui. Então essa é a questão. Uhum. É certo. Então, mas aí nesse caso, se eu for usar o VS Code com essa plataforma, eu mesmo assim ainda preciso da licença Delphi também. No caso do front-end, você vai... Eu acho que o Wagner pode responder melhor essa pergunta, não, Wagner? Não, no caso do front-end, assim, são duas ideias completamente diferentes, né? O WebCore, ele funciona no VS Code e no Delphi. Então, por usar no Delphi, tem todas as vantagens de você já estar acostumado com o Delphi, você já tem uma licença, você está acostumado com a IDE e tal, mas você tem a opção do VS Code também, onde você instalar, se você usar o WebCore para o VS Code, você não precisa de uma licença do Delphi, só precisa da licença do WebCore e do VS Code instalado. Se você quiser de um Delphi, você usa a licença do Delphi. Certo. Então, por exemplo, você pode criar um projeto no VS Code e abrir no Delphi e vice-versa. Então, e até ia comentar uma outra coisa aí que o Ivan falou. Sim, sobre reutilização de código, eu concordo com o Ivan, sabe? Uma coisa que a gente percebe é que parece que o pessoal quando quer brigar para a web, eles tentam usar as coisas que existem no desktop, só que é outro paradigma, completamente diferente. Apesar de que no WebCore você consegue reutilizar muita coisa que você tem em Delphi, como o Ivan comentou. Lógica, né? Às vezes você tem... as regras de negócio. As regras de negócio. Por exemplo, até vários componentes da TMS que a gente tinha para desktop, a gente migrou para o WebCore e muitos são o mesmo fonte. Tá? Uhum. Mas, então na verdade, assim, você reaproveita aquilo que você analisa e vê que vale a pena aproveitar e o resto você reescreve. Certo. Só para fechar assim, a minha dúvida, no caso, o que eu tenho que passar aqui para o meu patrão aqui. No caso, se eu for trabalhar com o VS Code, eu consigo, por exemplo, tem uma assinatura do TMS que eu posso utilizar só no VS Code, que eu não precise de mais uma assinatura Delphi. É o produto WebCore. Na verdade, é o mesmo, tá? Quando você adquire uma licença do WebCore, você pode usar ele no VS Code ou no Delphi. A licença já vale para as duas IDEs. A licença é por desenvolvedor. Então, se você for um desenvolvedor licenciado WebCore, instala ele no VS Code, ou no Delphi, ou nos dois, onde você quiser. Certo. Entendi. Ou nos dois. Eu vou ver essa coisa aqui, porque a gente está assim, né? Dois programadores, o rapaz que já está trabalhando lá, o programador que já trabalha com o desktop, com o Delphi lá, ele ia continuar fazendo essa parte e eu ia fazer só o front-end. Só que a gente estava nessa dúvida se tem que contratar mais uma licença Delphi ou não, entendeu? Porque aí já fica um pouco mais oneroso para a empresa. Você pode até fazer no VS Code e ele pode trabalhar no Delphi. Ok, são dois desenvolvedores WebCore, né? Daí seria uma licença Small Team WebCore, mas você pode instalar o seu WebCore no VS Code e ele instalar o WebCore dele no Delphi e vocês trabalharem no mesmo projeto. Certo. Mas então, aí no caso, vamos supor que eu vou trabalhar sozinho, fazendo o back-end também. Eu consigo fazer o back-end no VS Code. Não, o WebCore não é o back-end, é só front-end. Só front. É só o front, né? Isso. Mas então, aí para ele fazer, só vou construir a construção da API vai ficar por conta dele lá no caso, então. Isso. Vai fazer a conexão. Entendi. Mas então, aí, se ele que vai fazer isso lá, eu consigo, então, para fazer o front-end, só uma licença do TMS, então. Nesse caso, sim. Se você quiser usar o VS Code, sim. Tá. Beleza, então. É isso aí, gente. Muito obrigado aí. Valeu. Só para completar a sua colocação, porque provavelmente você vai chegar nesse ponto, eu estava até conversando com o Wagner esses dias, sobre a forma de acesso a dados, né? Então, provavelmente você vai esbarrar com um acesso direto, né? E aí você vai ter que trabalhar com 3 camadas.
Então, sim, é REST, né? Exatamente. Então, essa é uma coisa que você tem que levar em consideração também antes de fazer a migração, no caso, né? Se não tem REST, você vai ter que preparar ele para REST também, para poder trabalhar com ele. Então, mas você fala o projeto, fazendo isso, no caso, lá o back-end, né? O outro programador, ele já vai ter que preparar essa parte. Exatamente. No caso, ele já vai fazer o back-end, ele já vai preparar, no caso, as chamadas de API direitinho. Eu digo que você pegar um software em que não tenha, simplesmente fazer a migração, né, de um software para uma nova versão do Delphi, que né, quase não vê isso acontecer, né? Assim, quase 100% você vê isso acontecendo. Então, aí provavelmente você vai esbarrar com essa situação. Você tem um acesso direto a dados e aí ter que converter para um acesso em 3 camadas. Entendeu? Certo. Tá bom. Eu vou passar isso para o meu chefe. No caso, teria um canal que a gente pudesse tirar mais dúvidas a respeito disso, porque o meu patrão não pode estar aqui agora. Provavelmente ele vai querer, assim, ter mais informação com relação a isso. Eu chamei o e-mail aqui, você pode entrar em contato. Também tem o canal no YouTube, para quem quiser ver. Qualquer coisa também a gente conta aí com o pessoal o Wagner para ajudar a gente a tirar dúvidas. Tem um suporte, né, da TMS também. Tá? Você fica à vontade para escolher ambos os canais vão desembocar no mesmo lugar. Beleza, então. Muito tá bom? Obrigadão. Eu que agradeço aí. Tchau. Tchau. Vamos lá. O Wendel estava com a mão levantada. Sumiu, Wendel? Assistiu? O Anderson está perguntando, boa tarde, sobre essa questão que o webcore é o mesmo e pode ser usado. Gustavo, você desligou teu microfone? Desliga teu microfone. Sobre a questão que o webcore é o mesmo e pode ser usado no Delphi ou no VS Code. No site da TMS não parece que é assim, parece 2 produtos distintos, inclusive com valores distintos. Estou enganado? Não, é o mesmo produto. É o mesmo produto. A licença do webcore você pode instalar no Delphi e no VS Code. O Wendel ainda quer perguntar, não funcionou o recurso de levantar a mão, Wendel? Você apareceu lá, agora sumiu. Levanta lá que eu habilito o microfone, ou escreve no chat. Enquanto isso, aqui, tenta dar um refresh no browser aí. Às vezes pode ter algum probleminha aí. Aí, apareceu, vamos lá. Vamos lá. Fica lá, Wendel. Deu certo, não? Ih, rapaz. Sumiu. Agora. Teu microfone está habilitado, teu browser está habilitado para acessar o microfone? Pois é. Bom, tenta fazer pelo chat, então. Vamos lá. Gabriel, como eu faria com animações pelo Delphi? Ele consegue interagir com HTML, exemplo, esconder um campo em tempo de execução? Ivan, você responde aí. Você observou que dentro na tela de login tem uma animação, né? Não sei se eu deixei mais tempo disponível, tem um efeito de animação lá direto no HTML. Mas todo o componente que você colocar voltado para isso dentro lá do seu projeto vai respeitar, esconder os componentes que estão na tela, em tempo de execução, é normal, uma programação normal. Claro que algumas particularidades, talvez você tenha que obedecer essas particularidades, né? A gente está pensando no web, né? Então, às vezes, você não conseguir fazer de uma forma no Delphi, exatamente por essa questão de você utilizar um template para controlar... The time is 2:00 p.m. Tá, são 2 horas. Um template para você controlar a visibilidade dos componentes, entendeu? Mas consegue, sim, fazer tudo em tempo de execução. Normal. O show message bonitinho.
Como fez para o Show Messenger aparecer bonitinho? Desculpa, vai, né? Eu acho que eu te atropelei aí, não? Tranquilo. Se você quiser criar o screen share aí de novo, você que manda. Pode ir. Não, sem problema. O Show Messenger bonitinho é o CSS, cara. Então, assim, a vantagem é que, né, você, assim, se você bate o olho no template, eu achei bacana, vou usar, então, né, te aconselho a dar uma olhada no CSS, como é que tá, tamanhos, fontes, se você não gostou de uma fonte, igual a questão da organização do código. A gente teve que editar o HTML, né? A gente teve que editar o HTML, teve que nomear os objetos dentro do HTML para linkar com os edits lá do Delphi, enfim. Por isso que eu sempre falei desde o começo. Uma coisinha ou outra de HTML você vai ter que saber, né? Para você poder se orientar. Exatamente, para fugir desse alert seco, né? Então, aí no caso, interagir com o CSS. Vai mandar muito, muito de lá. Porque a gente está substituindo o HTML que o Delphi gera por esse HTML do template, né? Então, você buscar o template, as cores, as fontes, tudo direitinho que tiver lá, é o que vai ser utilizado. Sim. Show Message seria um alert, sim. Eu que agradeço, Wender. Rodrigo, vamos tentar? Não deu certo também. Hein? Wender, consegue falar agora? Opa, agora. Eu gostaria de saber porque um alert ali, eu não entendo muito dessa parte de HTML, não muda mais no universo Delphi, mas aquela parte ali do alert, eu não sei se você pode mexer nele para poder customizar como ele vai ser exibido. Você diz a posição na tela. A posição ali com o botão dele ali, está tudo parecendo com um template. Sim. Você pode customizar da melhor forma que você quiser, entendeu? Então, aí você vai ter que lançar a mão de alguns recursos para fazer isso. Ali a gente está usando o padrão, né? Do que está lá no template e da própria programação. Ao invés de show message, se você usar um message DLG, alguma coisa assim, entendeu? Você pode botar um código JavaScript lá e personalizar o seu alert, enfim. Dá para personalizar assim, da forma como você quiser. Na verdade, a dúvida é a seguinte: quando eu chamo o seu message lá, onde fica o código no HTML que me exibe aquilo ali, entendeu? Aquela mensagem? Sim, no HTML tem que ter alguma coisa lá que ele faça essa ligação, porque o show message do Delphi é aquilo lá na parte HTML. Então, a ligação que a gente faz do objeto HTML dentro do objeto Delphi ali dentro, é feito por aquele element ID, onde você nomeia no HTML, você dá nome àquele elemento. E aí lá pelo Delphi você diz onde que vai, por exemplo, aquele botão ali, onde que ele vai agir. Entendeu? No caso do Show Message, é uma inserção dentro da conversão que ele faz do Pascal para o JavaScript, por exemplo, aí dentro daquele trecho ali ele vai inserir aquela mensagem, entendeu? E como a tua Unity já está obedecendo um determinado layout, um determinado padrão, ele vai obedecer aquele padrão. Se você quiser mudar esse padrão, você também vai ter que mudar dentro do seu CSS, por exemplo, o padrão de alertas de mensagem, utilizando um JavaScript, por exemplo. Aí você pode colocar um código JavaScript ali para poder personalizar isso. Consegui responder ou ficou ainda confuso? Eu acho que sim. Eu não tenho tanto entendimento realmente na parte web. Mas acredito que sim. Você, por exemplo, você chega lá no CSS e diz que o wallet vai usar um determinada forma, e quando você começa de lá, ele chama o wallet personalizado. Sim.
identifique dessa forma aí. Igual, por exemplo, no início da apresentação, quando eu dei um F9 aqui na aplicação e apareceu aquela tarja vermelha embaixo, é de algum erro no JavaScript, né? Então, a gente simplesmente vai lá, tira, conserta ou tira o trecho que você não vai utilizar, de repente uma função que está definido, e enxuga o seu código, aí a mensagem não aparece mais. Então, assim, eu já não posso mais utilizar, no caso layout, o template que eu estou utilizando, aquele passou a ser exclusivo meu, porque eu já fiz alterações nele. Então, você vai ter que, sim, fazer determinadas interações, o seu template que você passou a utilizar para chegar onde você quer. Uma outra dúvida. Eu percebi ali que você usou o login e o main ali, vi que tem pastas, por exemplo, CSS ali, cada são duas pastas diferentes. Uhum. Não sei porque a questão é que você está usando dois templates diferentes ali, ou poderia conjugar isso em uma pasta só, por exemplo. Geralmente eu teria uma pasta só CSS lá para poder tudo. Então, a gente está falando aí de templates de pessoas diferentes, né? Então, a gente assume que elas vão adotar nomes padrões, nomes padrão para os arquivos. Então, provavelmente um arquivo vai entrar em conflito com o outro. Se você garantir que nenhuma dos bootstraps lá do CSS terão nomes idênticos com configurações diferentes, sem problema nenhum, você pode juntar tudo. Eu só coloquei daquela forma ali, porque como a gente está usando templates diferentes, né? Porque, inclusive, já respondendo lá em cima, eu acho que o Herculano comentou, eu vou disponibilizar esses templates para vocês irem utilizando. O Herculano também é da ONOESC, tá, Wagner? Então, assim, eu separei em várias pastas por causa disso. Porque se você juntar numa única pasta, vai bagunçar tudo. Não, claro. Eu entendi. Eu acho que o login aqui foi feito em um template e o dashboard foi outro, né? Exatamente. São dois sites diferentes. Tranquilo. Parece parecido. Beleza? Eu te agradeço. Vamos tentar Sérgio aqui. Deu certo, Sérgio. Manda bala. Sérgio? Bom. Pessoal, mais alguma pergunta por chat, por voz, comentários, sugestões, críticas? O Jackson tinha... O Jackson da Noesc e o Salatiel. Não sei se o Salatiel está online, mas o Jackson poderia fazer a sua pergunta aí, né, Jackson? Só levantar a mãozinha e abrir o microfone. Jackson, não? Agora sim. Sim? Bem, a pergunta que eu tinha pensado seria o seguinte, na realidade atual do desenvolvimento de software, né, da TMS, existe algum programa da TMS em relação à política, né, em relação a estagiários ou trainee para brasileiros? Vamos lá, posso responder. Existe o programa TMS Web Academy, onde alguns produtos, estamos incluindo cada vez mais produtos, mas o TMS Web Core faz parte desse programa. Então, a gente disponibiliza licenças gratuitas para professores e estudantes. TMS Academy Version. Deixa eu até achar o link aqui, eu vou procurar o link enquanto uma hora que o Ivan estiver falando aí. Uhum. Chat, o link certinho, você vai se cadastrar lá, colocar um e-mail acadêmico e você pode solicitar como estudante ou professor uma licença gratuita do WebCore. O Herculano gostou, né, Herculano?
Eu acho assim que isso só tem esse fomento aí, só ajuda mais a divulgação e uso, porque a gente tem, no caso da ferramenta, a gente tem uma defasagem muito grande aí em relação a Delphi, e no caso da parte web, pelo menos tinha, né? Porque realmente essa ferramenta, ela faz a diferença porque você consegue escalar a sua aplicação, você consegue ter um grande número de usuários sem você sobrecarregar o servidor. E, além do que, você pode fazer o deploy da sua aplicação, Linux, Windows, o que for, sem sentir aquele peso da lentidão de conexão. Entendeu? Então, eu acho que veio já está um bom tempo já no mercado, mas abrindo fronteira, então a gente faz questão de divulgar coisa boa quando acontece, a gente faz questão de mostrar e como funciona, né? E nos próximos vídeos também, primeiro eu vou fazer um vídeo com esse conteúdo em inglês, né, para disponibilizar no canal, e depois disso fazer outras demonstrações já fazendo um CRUD, né, e a gente vai utilizar o Exadata para fazer conexão com dados e para realmente mostrar a funcionalidade, ou seja, vamos passar a fazer a consistência, que a gente mostrou como ligar um componente no Delphi, como trabalhar com esses templates para deixar o programa bonito. A gente sabe que a experiência de usuário é a primeira tentativa de venda de um sistema. Então, o sistema pode ser bom que for, mas se não tiver uma apresentação bacana, você não consegue levar adiante. Então, a partir de semana que vem, já com novos vídeos também à disposição, trabalhando com dados. E aí a gente vai usar Apache, vai usar Postgres, vai usar Oracle. Quem deu uma olhada lá no meu canal, tem exemplos com Oracle, exemplos com Postgres, enfim. Basta escolher o seu caminho. Beleza, eu acho que perdemos. O Jackson ouviu, mas acho que perdemos o microfone dele. A microfone, né? Enquanto isso, eu procurei o link lá certinho, eu coloquei no chat. O link, Maravilha. na verdade, é tmssoftware.com/academic, e aí ele vai redirecionar para esse outro link ASP aí, mas qualquer um dos dois já serve. Sérgio está por aí? Estava com a mão levantada. Olá, está me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Opa! Antes de mais nada, parabéns, Wagner e Ivan, pela iniciativa de vocês. Obrigado. Sempre ajuda a gente que está iniciando no uso do WebCore. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte: a gente, por exemplo, um form de entrada de dados, a gente usa um template, vamos dizer assim, um cadastro de clientes com nome, endereço, telefone, né? E a gente usa um template para visualmente ajudar um pouco. E nesse HTML, ele tem lá um botão Submit, né? Que você pode, dentro do próprio HTML, ter as regras ali de campos requeridos e tal, que a própria lógica ali embutida no HTML já faz essa crítica, né? Só que eu percebo o seguinte, que, por exemplo, quando eu crio um evento para o onClick do meu Submit lá, essas críticas que estão nativas no HTML, elas são perdidas, né? Assim, é como se ao eu criar um evento, onClick no meu button, eu tivesse sobrescrevendo o que já estaria lá dentro do HTML. Eu estou fazendo alguma coisa errada ou o pensamento é esse mesmo? A partir do momento que você cria, né, o evento mais básico de um botão, é um clique, né? Você passa a se sobrepor ao HTML. Exatamente isso que a gente viu
nesse exemplo, não sei se você percebeu quando eu estava mostrando o template do login, sem o botão de login, o template do cadastro de usuários, sem o botão de update estar ligado ao contexto do HTML. Então, você vê que ele já fez as consistências. Então, é uma questão, mais uma vez, de você enxergar de forma diferente, né? No caso, você está falando que ele teria que fazer um e outro, no caso, não. Ou no HTML ou no botão do Delphi. Então, quando você faz a ligação, ele pega o controle pelo Delphi, porque ele vai processar algumas regras de negócio. Então, a gente está falando de regra de negócio. E, na verdade, mesmo que existisse uma forma de se fazer essa mesclagem, eu preferiria ficar quietinho no Delphi fazendo as regras, colocar as regras de negócio dentro do Delphi. Não, correto, com certeza fica muito melhor. É porque visualmente ele acaba vindo com recursos interessantes que você às vezes quer aproveitar, né? Uhum. Mas eu entendo a situação. Então, quer dizer, quando você passa a querer controlar um evento naquele componente, vamos botar assim numa linguagem de Delphi, Uhum. você tem que fazer todo o processo. Isso. Correto, valeu. Certo? Valeu. Eu te agradeço. Até porque, entrando mais um pouco em detalhes, esse esquema de form é uma comunicação mais, entre aspas, né, antiga de aplicações web com o servidor, né? Era uma forma única. Antes existia Ajax. Quando você trabalha com WebCore, é o JavaScript que está fazendo requisições, enviando dados a um servidor. Quando você usa o form, é o próprio browser. Então, são duas formas bem diferentes, na verdade. Eu até ia te perguntar, mas acho que não vale a pena entrar em detalhe agora, por que você associou um clique ao botão? É porque você quer colocar alguma coisa lá. A parte de visual eu não sei responder, mas talvez você possa... Existem até métodos JavaScript lá para você disparar essas indicações visuais do form sem necessariamente deixar o browser fazendo isso automaticamente. Aí você teria que entrar no próprio contexto do JavaScript lá dentro para poder fazer essa programação, entendeu? Então, assim, jeito de fazer tem, né? Mas você teria que entrar no âmbito do JavaScript, do HTML para fazer isso. Gustavo. Mas que o Herculano está quietinho, Herculano. Gustavo tá aí? Tô aqui, tá me ouvindo? Oi. Então, outra dúvida que eu fiquei foi com relação a JavaScript. O que acontece? O meu chefe aqui, ele falou, quando ele estava comentando com o programador Delphi, que aí essa ferramenta já gera o código JavaScript automaticamente e tal. Então, aí como eu vi ele falando isso, aí eu estou vendo vocês falando no JavaScript aí agora, qual que seria essa interação? O que essa ferramenta faz com relação ao JavaScript? Ele gera algum tipo de código JavaScript, mas isso é interno? Como que funciona? Ele é interno, né? Ele vai gerar o que você fizer em Delphi e todas as amarrações que você fizer com o código HTML e no JavaScript do template, ele vai gerar um JavaScript ali para interagir com o template, entendeu? Então, todas as regras de negócio que você fizer dentro do Delphi, ele vai gerar, um Pascal para script, né? Então, é isso que ele faz. Por isso que fica fácil você desenvolver uma aplicação e não ter medo de crescer de usuário, entendeu? Porque assim, eu nunca vou chegar a 1.500 usuários, a 1.000 usuários. Chega. Tudo bem, a coisa mais fácil do mundo que tem é você chegar a 1.000 usuários. Entendeu? Então, assim, com essa ferramenta, você pode ficar sossegado. Né? Você não vai fazer uma aplicação, vamos dizer aí, realmente, com todas as possibilidades de aumento da empresa e tal, você nunca vai ultrapassar 500 usuários. Ótimo. Mas se chegar lá, e se? Ainda mais com web, né? Aí você vai ficar, quando você chegar no 499 no número de usuários, você vai botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, e agora? Então, eu acho já é mais do que suficiente e necessário você já pensar nesse ambiente. Sim.
E com relação, por exemplo, aí depois, por exemplo, como que é feita eu consigo depois criar novos códigos JavaScript ali para mudar alguma coisa, tipo na conexão. Por exemplo, cada campo daquele ali, ele é atualizado em tempo real ali. Por exemplo, igual a tabela FIP, eu vou lá e eu coloco o modelo do carro. Já no próximo item da tabela ali, já vai aparecer uma lista com Volkswagen, vai aparecer os modelos Volkswagen que vai ter ali. No caso, a atualização da página vai ser só naquele campo ali ou ele renderiza toda a página? No caso, imagina que você vai, por exemplo, essa atualização, você vai meio que atualizar suas regras de negócio, né? Vamos dizer assim. A renderização da página, acredito que não. Ele não vai. Vai ficar estático, né? É isso que eu quero saber. Vai atualizar só aquele campo ali. Né? Só aquele campo. Pensando-se de uma forma padrão, vamos dizer assim, você descobre realmente o poder da ferramenta. Então, assim, você acaba sabendo mais do ínterim da ferramenta, né? E acaba fazendo bom uso disso. Então, como eu te falei, você vai atualizar suas regras de negócio e a sua página vai manter estática ali. Legal, beleza então. Obrigado, valeu. Beleza? E até esclarecendo um pouco mais, o WebCore, ele gera... O que é a aplicação que ele gera? É um código JavaScript. É um código JavaScript que o browser executa. Então, esse código JavaScript é como se fosse, né, com bastante ressalvas, mas é como se fosse uma aplicação desktop que você tem acesso a tudo que está ali dentro do browser. Então, você pode fazer controle visible igual a false, conteúdo do controle X igual a tanto, adiciona um item nesse combo box, mexe esse controle de lugar. Então, não é aquela aplicação web tradicional que você manda uma ação para o servidor devolve uma página HTML inteira para você. É um JavaScript rodando no teu browser que está mexendo na tela. Se ele precisar mexer na tela com base em algum dado do servidor, como o Ivan falou, de alguma regra de negócio, ele vai no servidor, busca só aquele dado, qual é o endereço, qual é a cidade que o Ivan mora. Ele vai no servidor, busca e pega esse valor e coloca lá no campo, altera só o campo cidade lá, com o conteúdo que ele pegou lá do servidor. Legal. Entendi, brigadão, valeu. Imagina, eu que te agradeço. Valeu. Eu vou aproveitar, inclusive, até que é uma pergunta mais conceitual isso aí que você fez, e vou vender um peixinho parceiro, depois eu ponho o link aqui. A gente tem um curso de WebCore no portal RM Factor, do Rodrigo Mourão. O curso é do portal, mas sou eu que sou instrutor. Se vocês tiverem interesse, dão uma olhada lá. Eu vou colocar o link daqui a pouco. Daí. Herculano quer falar? Vamos tentar. Diga aí. Estão ouvindo? Agora sim. Legal. Eu não me considero mais desenvolvedor, então capaz de falar uma bobagem aqui, mas legal, né? Gostei ali mostrar o template HTML ali, usar o Bootstrap e tá o JavaScript ali rodando na parte de front-end. A minha pergunta é se daria para integrar de alguma forma essa solução do TMS com algum outro framework para front-end, por exemplo, o Angular. Isso aí. O Angular... O Angular, ele é uma dominatrix, é um tirano. Né? Se você quer construir uma aplicação, você usa o Angular e faz sua aplicação toda em Angular. Então, como é que eu vou responder essa questão? É como você falar assim... como você não é desenvolvedor, como você falar, eu posso usar PariMonkey numa aplicação VCL, porque o Angular especificamente é uma framework grande, mas você pode usar uma série de frameworks JavaScript que existem, que possa ser usado dentro da aplicação, não que seja uma framework para construir uma aplicação. Não é que o Angular não pode ser usado, não faz muito sentido isso.
Mas você pode pegar qualquer framework JavaScript e usar. Existem exemplos lá no site da WebCore, uma framework JavaScript para áudio, por exemplo. A TMS disponibilizou esses dias um wrapper lá. Então, tem uma framework JavaScript aqui para áudio. Pega e usa no WebCore. Dá para usar vários tipos de framework. Senão o Angular acabaria fazendo o mesmo serviço do Delphi, eles iriam se chocar ali na mesma funcionalidade, isso? Porque o Angular, ele monta o form inteiro para você, a partir dos modelos, ele é todo o stack, né? Então, o que você iria usar do Angular no WebCore? Não tem muito... Não sei se eu consegui me explicar. Sim. Eu estou começando a estudar agora o Angular também, então eu também não tenho muita noção. Mas é legal essa questão aí de poder usar outras bibliotecas, né, de poder importar elas e usar isso aí. Aumenta bastante também, né, o poder e a flexibilidade da ferramenta. Então tá explicado sim, obrigado. Beleza. O Jackson acabou perdendo conexão e não conseguiu entrar novamente. Quando ele tentou, deu que a sessão finalizou. Talvez ele volte. Enquanto não temos mais mãozinhas levantadas, tem o Gabriel. Tá. O Gabriel fez uma pergunta lá, mas já foi respondida. Já foi. Mais alguma pergunta? Bom, temos os nossos canais, né, Ivan? Se você quiser repetir aí, colocar no chat de novo, os canais para contato, como que o pessoal pode tirar dúvidas, pedir ajuda, dar sugestões, perguntar coisas aí nos seus canais que você quiser colocar e mencionar aí. Eu já coloquei o meu canal no YouTube e meu e-mail também, fiquem à vontade para mandar qualquer tipo de mensagem, de preferência, sejam bonzinhos, né? Qualquer tipo de mensagem, entre aspas, né? Mas eu estou à disposição aí também no próprio canal, às vezes sobre um determinado vídeo, alguma determinada funcionalidade, né? Eu estou sempre recebendo os feedbacks do pessoal que vem assistindo e alguma dúvida que fique também. Acho interessante colocar no próprio local para outras pessoas também compartilharem desse tipo de informação. Mas estou à disposição de quem precisar. Da minha parte, tem um canal no Discord sobre o TMS Business, que também inclui o WebCore, que eu coloquei o link aí. Acho que é um canal interessante para fazer uma troca de informações com outros usuários de uma forma mais dinâmica. Se não, é o site da tmssoftware.com. Tem uma série de links lá, tem links para o YouTube, tem o blog, tem a página de suporte, que daí tem os canais para entrar em contato com a gente, via e-mail. Então, tmssoftware.com, você entra lá e baixa trial, se registra para a versão acadêmica, daí você vai se achando lá. Se quiser um contato melhor, entra pelo Discord, e tem meu site pessoal, landgraph.dev, que lá também na parte de contato tem os contatos, tem meu e-mail lá, os canais de contato para falar comigo. Beleza? Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado pela participação. Essa apresentação vai estar gravada. Inscrevam-se em todos os canais nossos que vocês puderem, newsletter da TMS lá no site. Inscrevam-se no YouTube do Ivan, no YouTube da TMS, no meu YouTube também, que tem lá no meu canal. E obrigado pela participação de vocês. Ivan, a palavra final é tua. Eu só tenho a agradecer aqui a todos os participantes, o pessoal da UNOESC. A gente, depois de finalizar a disciplina, eles deixaram de ser meus alunos e passaram a ser meus amigos, né? A gente manter contato e vamos continuar assim sempre. E ao pessoal da Soft Center também, que entrou bastante aqui. E um agradecimento especial, Wagner, a você, ao Bruno. Thanks, Bruno, for joining us and for this opportunity. E estou à disposição para todo tipo de dúvida, de troca de conhecimentos, enfim. Vamos compartilhar. Beleza. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Gente.